No ar, Radar de Notícia. Ok, 17 horas e 1 minuto, boa tarde, mais uma edição especial do Radar de Notícias pela TV Guarulhos, canal 3 da NET, e live pelo Facebook, pelo meu Facebook, pela página do Radar de Guarulhos, pela página da TV Guarulhos, enfim, também vamos transmitir pela página do Jornal Guarulhos hoje. Fernando Mauro, o capo da TV Guarulhos, está aqui pelos bastidores. Oi, boa tarde, Rodrigo Souza. Boa tarde, deu tempo. Deu tempo. Chegou a 1 minuto. Boa tarde. Boa tarde ao nosso convidado especial, o ex-prefeito de Guarulhos, ex-deputado federal, Jovino Cândido. Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Jovino. Muito Obrigado. obrigado pelo convite. Obrigado por ter chegado antes até do que o entrevistador. Vamos lá. Me perguntaram, o Jovino vai aparecer? Eu falei, vai, porque ele nunca me deu campo. Eu não sei essa lenda de onde surgiu, Jovino, mas algumas pessoas insistem com isso, né? Faz parte do folclore É verdade. guarulhense. Verdade. E ele chegou antes que Estamos alguém. firmes e fortes. Bom, vamos lá. Hoje, segunda-feira, 19 de março de 2018. Nosso telefone 2455-1100. O WhatsApp está aqui na minha mão. 99507-6900. Bando Seu Torpedo, WhatsApp 99507-6900. A primeira pergunta para você, Jovino, você que já foi prefeito, já foi deputado federal, as pessoas querem saber, você vai se candidatar nessas eleições? Ou pensa? Não. Não. Eu devo continuar ajudando o partido a nível nacional, estadual, e prepararmos o partido para a disputa de 2020 na cidade. Esse é o desejo de um grupo de filiados, de ativistas do partido aqui na cidade. Então o Partido Verde está focado em 2020. 2020. Eu continuarei também cuidando da saúde, da família, uma decisão, como já lhe disse aqui, no final de 2006, né, 2007. Então encerramos o nosso mandato, ajudamos, penso, o partido aqui muito, né, na cidade, até com muito sacrifício. Mas estamos revisando o projeto, trabalhando muito para reconstruirmos os verdes na cidade e disputarmos as eleições de 2020. Então o PV não pretende lançar nem federal, nem estadual? Não, estaremos sim lançando candidatos. Não o seu nome, né? Não o meu nome. Mas nós estaremos apoiando naturalmente o partido em lançando o seu candidato à presidência da República, ao governo do Estado. Teremos candidatos, outros, né, possivelmente até ao Senado, e outros candidatos a deputados federais, estaduais, que naturalmente têm famílias na cidade, né, e merecerão a atenção do diretório municipal. E aqui, naturalmente, aqueles filiados do Partido Verde que desejarem disputar, eles estarão realmente, a partir do dia 7 de abril, passando por uma análise mais profunda do partido e, com certeza, garantiremos pelo menos uma legenda para os guarulhenses, né? À Câmara Federal e à Assembleia Legislativa. Interessante. Vocês estão preparando o partido 2020 só para o Legislativo ou para o Executivo também? O PV vai ter candidato a prefeito 2020? Para o Executivo, principalmente. Né? Depois de uma experiência de 4 governos petistas, né? Extremamente e profundamente lamentáveis na minha ótica. Né? E agora essa experiência que nós estamos assistindo, muito frágil, muito fraca, profundamente decepcionante para a nossa cidade até o momento. Né? Então nós chegamos à conclusão de que é preciso realmente sairmos da toca definitivamente, né? Desde que 2008, onde tivemos talvez as possibilidades de voltarmos à prefeitura, mas infelizmente um dos candidatos de oposição, né, não foi muito feliz, acabou destruindo pontes, né, implodindo pontes, né, nas relações. Desde lá nós colaboramos e muito. Até como candidato, me sacrifiquei profundamente, inclusive em 2016, ao apoiarmos o Martelo, que é um jogador de pôquer, né,
com todo respeito, não se deve levar a sério. Ficou mais uma vez comprovado isso na disputa, que era um jogador, um negociante na política. É um episódio a esquecer, mas até isso nós realmente emprestamos, de certa sorte, a nossa colaboração, a nossa experiência, o nosso legado, digamos assim. Né? Jovino, você tem uma experiência única, 20 anos depois. Em 1997 você era o vice-prefeito do Neftales e rompeu com o prefeito. E agora você está assistindo aí, também como nós, né? O vice-prefeito Zeituni rompido com o prefeito Guti. Como é que você avalia esse rompimento? Olha, são histórias muito distintas, né? O professor Neftales, nós não rompemos com o professor Neftales. Eu penso que o professor Neftales, ele rompeu, né, um pacto super importante, que era o desejo de uma maioria da sociedade guarulhense, e o acolheu novamente como prefeito da cidade, e de repente começamos a assistir, lamentavelmente, uma situação terrível e dramática para todos nós guarulhenses. Funcionários sem receber salários, perdemos os convênios, o professor foi capturado pelas denúncias, né? Ele acabou sendo capturado pela Câmara. Vocês vão de se recordar que ele negociou a Secretaria de Finanças, para dar um exemplo, com 2 vereadores. Ele entregou a prefeitura, né, para os vereadores para não sofrer o impeachment na Câmara Municipal. E aí, nós, depois de 2 meses conversando profundamente com o professor, um dia na casa dele, por volta de umas 6 horas da manhã, eu perguntei para ele, mais uma vez insisti, professor, quando o senhor sentou na cadeira, não estávamos nessa situação. Os funcionários estavam recebendo, tínhamos os convênios, nós não estávamos nesse sofrimento. E ele me levantou, só para encurtar muito a história, eu sei que é repetitiva demais, Pedro. Não, tranquilo. Tá? Ele me disse o seguinte, que vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Aí eu levantei, né, e disse para ele, professor, nós ajudamos o senhor a fazer o caminho para a cadeira, para administrar essa cidade novamente, que era uma vontade da maioria, como foi comprovadamente nas urnas, não é? O desejo que o senhor retornasse. Então, é assim, as histórias estão muito estranhas. Se a resposta do senhor é essa e é definitiva, né, eu pretendo liderar um processo de caminho de volta para desvendarmos esse mistério. Por que nós chegamos nessa situação? E a partir de amanhã eu estarei numa barraca na porta do seu gabinete, tá certo? Para conversar com a sociedade. Constitucionalmente eu posso, porque fui eleito vice-prefeito, não é? E fui com essa barraca para lá. Ficamos 187 dias e noite nessa barraca. Aí veio a justiça e resolveu tá? Porque a sociedade ela começou naturalmente a entender o que estava acontecendo. E aí a justiça resolveu pelo afastamento. O nosso desejo, né, Pedro, foi ajudar a cidade. Foi para isso que nós fomos eleitos. Então fizemos um trabalho realmente voltando para a estrada, tá, de uma forma muito séria e responsável. Sofremos muitas e muitas ameaças. Recebemos propostas que é melhor não contar aqui. As malas, as propostas realmente para tirarmos aquela barraca. Sofremos ameaça de sermos impeachmados como vice-prefeito já naquela época. Eu falei, pois por favor, coloque essa comissão na Câmara para impeachment. Agora, a situação desse menino... o atual. O atual, esse menino, ele realmente não amadureceu o suficiente. No meu entendimento como guarulhense brasileiro, é de uma irresponsabilidade, de uma insanidade tamanha, não é? O que aconteceu.
não é? Eu penso que são caminhos distintos, totalmente diferenciados, numa lógica onde o menino... Você fala menino, é o prefeito Guti, é isso? Eu falo dos dois, né? Porque parecem crianças, né? É lamentável a atitude do vice-prefeito e muito mais, tá faltando grandeza para o prefeito Guti, na minha opinião, está vendo? Isso mede o tamanho e a dimensão de um governo realmente frustrante, como guarulhense. Eu tenho conversado com muita gente, andado por essa cidade, as pessoas tinham uma esperança enorme. E eu penso que nós, enquanto verdes, nós ajudamos a construir esse caminho para a mudança. Era o desejo realmente da sociedade. E encontraram no Guti uma porta de esperança. E hoje o que nós estamos assistindo, lamentavelmente e profundamente, é uma briga de moleques. Aliás, os moleques, entre aspas, não merecem nem essa... Jovino, você e o professor Neff Tales eram políticos mais experimentados daquela época, e deu o que deu. O professor era mais experimentado. Você acha que hoje, então, esses dois, como você falou, sem experiência, a gente pode, então, prever uma situação até mais preocupante? Olha, irmão, eu não entendi. Como é que você pede um impeachment para um vice-prefeito numa circunstância tão menor, tão tacanha, tão... Ainda não pediram, né? Pelo amor de Deus, sim, mas isso é ridículo. Como é que se perde tempo com isso? Pelo amor de Deus, não é? As conversas antes, será que o Azeitune, né? Ele se sentia todo poderoso e estava tramando pelo impeachment do Guti. Aí 2, 3 semanas depois me vem realmente essa notícia aí alarmante, triste para todos nós guarulhenses. Parem com isso, tenham juízo, responsabilidade com a nossa cidade, não é? É assim que vocês desejam uma cidade? A nossa cidade com o quintal permanente de São Paulo, pô? Jovino, você foi vice do Martelo no primeiro turno, qual foi a tua posição no segundo turno? Eu não me lembro. A nossa posição foi de neutralidade absoluta, porque com a decisão no primeiro turno, acabou a eleição. Tanto é que o Guti já ganhou no primeiro. Não, ganhou no primeiro, porque não teve eleição no segundo. Foi que nem o Neff, é uma piada. Não, o segundo não teve eleição. Que eleição? Não, o Neff em 96 também ganhou no primeiro turno. Não, ganhou no primeiro turno, exatamente. Então, agora foi pior, porque o adversário, o Eli Correia, de uma forma vergonhosa, menor como político, né? Desistiram e ficaram contando piada, historinha, ele e um monte de pessoas irresponsáveis aí que o ajudaram, com todo respeito, né? Ah não, nós precisamos de 2 semanas aí, nós vamos observar, né, o andar da carruagem. Você está entendendo? Quer dizer, uma coisa menor. Não teve disputa. Primeiro que a sociedade não sabia mais quem era o candidato. Era o Eli ou a esposa dele? Não é? Entendeu? Foi vergonhoso a participação do Eli no primeiro turno. Ele levou pau de todos os candidatos. De todos. Não tiveram a responsabilidade de responder à altura àquelas denúncias que envolveram realmente a família do Dr. Assis de Almeida. Certo? Ele não teve um comportamento maior de pedir para a esposa dele pegar um navio, cidadania, e partir pelo mundo e voltar 6 meses depois das eleições. Que é isso que deveria ter acontecido. Desculpa, é uma opinião. Tá? Como você me conhece, eu falo muitas bobagens. Então, o programa de segunda é mais tranquilo. Não teve disputa, Pedro. Desculpe, não teve disputa. Foi... Agora, Jovino, você não deveria ser candidato a deputado nessas eleições? Você não acha que você teria essa obrigação, entre aspas, também? Então, Pedro, eu até penso que sim, mas eu tenho 3 filhos, não é? E também preciso continuar cuidando da minha saúde. Não é? Eu tomei uma decisão, você conhece, eu já falei isso publicamente algumas vezes. Na verdade, eu tomei uma decisão de voltar para casa. Entre o poder, o casamento, meus filhos, eu tomei uma decisão de voltar para casa. Eu não me arrependo. Eu paguei um preço horrível, né, materialmente falando, mas penso que foi uma decisão sábia
entre o poder e a família. Então eu tenho ainda, sabe, aquele momento que você precisa prestar atenção ainda. O casamento, graças a Deus, eu penso que eu recuperei muito. Bom saber. Porque se eu fosse pela cabeça de alguns amigos, troca, mulher, você troca. Não, muito amigo, né? Então, eu, sinceramente, eu prefiro realmente ainda continuar resolvendo, né, essa situação com os meus filhos. E eu tenho certeza que nós teríamos possibilidade de até fazermos uma boa reflexão com a sociedade, pedindo esse voto agora. Mas para depois desejarmos a prefeitura, porque eu tenho certeza que nós estaríamos novamente no foco principal para disputarmos a prefeitura. Eu prefiro me colocar à disposição do partido para disputar a prefeitura no futuro, né, com esses acontecimentos lamentáveis aqui na nossa cidade, uma administração que não corresponde aos anseios da maioria da sociedade, não é? Eu prefiro colocar o nosso projeto à disposição. O Fábio Valentim está dizendo que se lembra de você ter declarado apoio a Eli Corrêa no segundo turno. Sim, foi uma coisa que o desejo na verdade, deles era uma ou duas entrevistas. Eu penso até que você há de se recordar que eles desejavam algumas entrevistas realmente, e fazer entrevista, dando apoio e batendo no menino Guti, né? Porque que o Guti tinha perdido o mandato de vereador, por exemplo, né? Que o Guti, ele perdeu o mandato de vereador, e ele perdeu porque ele é mentiroso. Então, ele não cumpre compromisso. Essa pergunta que eu ia te fazer, o Guti saiu do PMDB e foi para o PV. Então, por que você o aceitou lá atrás? Então? Nós aceitamos, primeiro que o nosso partido é aberto, né? Então, veio o Guti mais 3 ou 4 vereadores na época. A maioria do partido, do conselho do partido aqui, acabou entendendo que o Guti, por uma maioria realmente, né? A diferença me parece que foi 2 votos para recepcionarmos o Guti. Aí partiu a Silvana, Silvana Mesquita. Ela foi para o PMDB e o Guti veio para o PV. E aí a justiça veio para a pancada, para tirar o mandato dos dois. Houve uma negociação, tá certo, para facilitar e deixá-los com mandato. Senão ele já teria perdido o mandato lá no PMDB. Tá? Aí nós cuidamos dele, tratamos dele, demos banho, roupa lavada, sabe, foi uma maravilha, você tá entendendo? Para que ele saísse daquele conforto de um governo petista, certo? Então nós cuidamos disso direitinho para que ele... Você deu um banho de oposição nele? De oposição nele, tá? De oposição. E valeu? Eu penso que valeu tanto que hoje ele é prefeito de Guarulhos. Tá? Já teria conquistado a Câmara Federal, que faltou pouco, se ele não tivesse realmente deixado de honrar aquilo que foi pactuado. Porque ele já traiu lá na disputa para deputado. Os gutistas dizem que você não apoiou o Guti para federal. Nós apoiamos. O Guti é que não desejou ser responsável com o partido. Ele fechou um acordo aqui com o Lamé. O Lamé de que partido mesmo naquela época? Era do PMDB. PT do B. Isso. Ele fez a dobrada dele foi com o Lamé. E a dobrada do Guti fora foi sempre para fora do partido. Com o Lamé? Foi com o Lamé. Foi com o Lamé. Então, a partir daí, criou-se um desconforto generalizado aqui na cidade. Então, grande parte dos verdes deixaram de apoiá-lo. Tá certo? Porque senão ele teria conquistado a vaga dele para deputado federal. Então ele já começou, quer dizer, a aprontar naquela época. Aí depois que ele terminaram as eleições, ele se achou maior do que todo mundo e aí desejou dar um tombo e tomar o partido da direção estadual daquela época, da direção municipal aqui. Não conseguiu. Vocês têm um processo financeiro contra o prefeito, né? Quase 100 mil reais hoje. Ainda não está finalizado, né? Não, está sob a responsabilidade do Luiz Panganiello, que é o nosso
atual presidente, ele está cuidando disso. Me parece que fizeram proposta aí para fechar para 10 mil reais, como se nós estivéssemos precisando de muito dinheiro. Estamos sim. Mas 10 mil reais é muito pouco, meu Gutinho. Tá, Gutinho? De 100 para 10? De 100 para 10 é muito pouco. Né? Bom, eu não me lembro... Desculpe, eu acho que não deveria. Eu não me lembro a última vez que eu te entrevistei, mas eu me lembro que você disse que é muito cedo para avaliar o governo Guti e o secretariado. Já está no momento? Já dá para avaliar? O governo é muito fraco. Em que sentido? Muito fraco. Muito fraco. O governo do Guti. O prefeito Guti ou quem o assessora? O secretariado. Defina o governo Guti hoje, ou defina o Guti. Né? O Guti representa uma classe média que assumiu o poder na cidade. Tá? Esse é o fato. O Guti faz parte da classe média guarulhense, e a classe média o ajudou a chegar ao poder. Tá certo? Nós estamos sob a captura de um governo realmente, tá certo? Que infelizmente ainda é impossível você imaginar que isso possa dar certo. Você está entendendo? Mesmo faltando 2 anos e 9 meses. Há tempo, por favor. Não há tempo. Há tempo. Mas pelo que foi mostrado até agora, é impossível você analisar que esse governo não vai dar certo. Com a grandeza que nós temos nesse município. O que está salvando hoje é que nós temos aí algumas obras, né, digamos assim, que vêm de longe, que estão girando, vão continuar girando, mas cadê o governo, Guti? Há uma expectativa muito grande em relação ao Márcio França assumindo o governo de São Paulo, que haveria uma simbiose maior e melhor com Guarulhos. Você acredita nisso? Não, é possível. Né? Nós assistimos essa simbiose. Né? Mas o fato é que o Márcio França, ele será o governador de todos, né? E com problemas gravíssimos, a não ser que o Geraldo Alckmin vença as eleições. E aí vai ter o Dória na cola, né? E agora a situação é extremamente complexa. Né? É preciso entender esse jogo de xadrez. Né? É muito cedo ainda. Mas eu penso que Guarulhos precisa e deve ter a grandeza de não perder, e esse governo tem essa responsabilidade, na minha opinião, a grandeza de pedir, né, ao governo federal, ao governo estadual, quer dizer, apostar nisso com muita responsabilidade, que Guarulhos realmente receba o seu pedaço realmente do bolo nacional e o bolo estadual. Tá? O que nós assistimos foi um grande desserviço a nós guarulhenses nesses 16 anos. Nós estamos muito, muito atrasados em todos os contextos por conta de querelas políticas, de diferenças políticas. Então, você falou em questão política agora, e o atual governo fala em questão financeira, que a cidade não está andando pela questão financeira. E aí, o que está realmente acontecendo? Falta criatividade, falta responsabilidade, falta falar a verdade, sair da condição de vítima. Chega. Isso é balé. A campanha acabou. Acabou a campanha. Todos aqueles que acompanharam o nosso governo sabem como é que nós sentamos na cadeira. 4 meses e meio de salários atrasados, sem convênio, sem fundo de participação, os bancos confiscando, etc, etc. Nós fizemos reforma tributária para essa cidade, nós tiramos a cidade das páginas policiais. Desculpa, eu não estou aqui, isso é saudosismo. A cidade tem um potencial altíssimo. Guarulhos tem um potencial de recuperação altíssimo. É preciso ter responsabilidade, sair da condição de vítima, parar de mentir, ousar. Nós somos a 2ª maior cidade do estado de São Paulo. Isso, pelo amor de Deus. Nós temos uma reserva, que é a Cantareira, 1/3 do nosso território. Nós temos um aeroporto internacional
que é possível você negociar para tirar o pedaço que todos nós guarulhenses estamos esperando há muitos e muitos anos. Nós cuidamos de um pedaço do rio Tietê, é um esgoto aberto. Nós cedemos ainda a base aérea. Nós cedemos o nosso sítio para rodovias como Fernão Dias, rodovia Presidente Dutra, Ayrton Senna, e agora mais um corte no nosso sítio, que é o Rodoanel, que os tucanos estão há 200 anos para entregar isso daí, cara, e não entrega. Destruíram a educação do nosso Estado. É uma vergonha, cara. Deixa eu aproveitar. Desculpe a empolgação. Pode voltar. Segunda-feira vale tudo. Aqui, Jovino, é a minha opinião, né? Eu acho que o Dória, ele está atravessando no samba, porque estava tudo certinho, o Alckmin candidato, o Márcio França em São Paulo. De repente, eu acho que a sucessão paulista vai ter reflexo na sucessão nacional. Qual é a tua visão? Olha só, os tucanos, eles estão desesperados, né? Eles precisam pelo menos fazer o teatro, né? Porque é muitos olerites, né? Quantos anos eles estão lá? 30 anos, somando tudo. 30 anos. Saiu, foi o Fleury, né? Ele vem de longe lá, Montoro, você somar tudo. São você 17 direto no governo e fora. 90. Tá certo? 90. É um negócio muito louco, cara. 28 anos. Certo? É muitos anos, pelo amor de Deus. Então, isso é um belíssimo teatro. Agora, graças a Deus que talvez a sociedade paulista vai se livrar desse personagem. Isso daqui é uma fraude. É uma fraude. Como é que um homem desse, cara, cidade linda. Cidade linda? O que é cidade linda? Cidade linda é segurança, é trabalho, saber, é um todo. Mas ele não consegue limpar as ruas de São Paulo, é só você andar por São Paulo. É muita mentira, muita piada. E o Márcio França, qual a visão que você tem? O Márcio é um político profissional. Tá? Caiu no colo, vai dar um trabalho terrível, porque o negócio dele é a caneta vai funcionar como ninguém. Você está entendendo? É profissional, certo? Nós vamos assistir aí nos próximos 8 meses uma intenção realmente avassaladora, tá? De vencer uma eleição no porreiro. Eu espero que eles se resolvam para o bem deles e para o bem dos paulistas. E o MDB e o DEM? Olha, o MDB está à procura de um candidato aqui. Tá? Então se pega pelo SCAF. O SCAF, ele quer uma carona. Ele quer uma certeza de que... Ser uma terceira via. Ou ser vice. Não, é vice. Isso, é vice. O projeto principal do SCAF, do MDB, é ser vice. De quem, né? Porque quem tem atrapalhado muito é o Kassab. Que já fechou com o Dória. O Dória, por exemplo, tem pesquisa onde o fato de grudar o Kassab, ele perde de 9 a 12 pontos. Mas diz que é a Alda Marco Antônio, né? Será a Alda Marco Antônio. Olha, ainda... Já foi visto o Kassab. Mas é mulher, professora, né? Então, é difícil você ter uma convicção hoje do que deverá acontecer. E o DEM também querendo a vaga de vice, né? Também. O DEM vai apostar tudo realmente nessa possibilidade. Mas o meu entendimento é que o Márcio ele deverá construir, né, um grupo, né, muito forte, com a caneta poderosíssima realmente que ele deverá assumir, e eles vão talvez mexer muito nesse tabuleiro. Pelo que eu entendi, não é que você esteja torcendo, mas você está acreditando no Márcio França. Não, eu prefiro a mudança em todos os aspectos. Faz tempo. A minha posição não mudou. Eu há muito tempo eu penso que nós paulistas estamos errando. O governo precisa de alternância.
Você está entendendo? Isso é muito ruim para todos. Veja o que aconteceu em Guarulhos. Nós fomos capturados por um grupo durante 8 anos. Era um grupo onde o líder principal era um cara patrulheiro, um cara perseguidor, extremamente complicado, você está entendendo? O outro, né, a obra máxima e divina, né, era a ponte aqui da Paulo Facini, né, diz que ia transformar Guarulhos e resolver todos os problemas de Guarulhos. Quer dizer, olha a visão dessa gente, cara. É muitos anos no poder. E aí você tem grupos hoje onde o Gutinho lá, o prefeito, né, entendeu? Né, não consegue ficar aí. Para ele é bom porque continua vítima. É vítima porque não tem coragem de tomar as atitudes corretas. Gutinho parece aqueles personagens de revista infantil. Você falou 2 vezes, Jovino, que o governo precisa parar de mentir. Que mentiras seriam essas? As mentiras, elas estão na falta de responsabilidade em apresentar para a sociedade guarulhense, não é, o caminho realmente. Qual é a cidade que nós... O que esse governo realmente aponta de fato? Eles precisam apontar para nós. Sabe? É essa saúde? É essa saúde? Numa fachada enorme, você pinta paredes, coloca cadeiras bonitas, maravilhosas, mas funcionários no sacrifício, trabalhando no sacrifício, você está entendendo? Mas a educação, é essa a educação? É essa a educação para nossa... Nós vamos continuar até quando? Até quando nós continuaremos capturados pelo crime organizado aqui na cidade? É isso? A mobilidade urbana. Cadê? A ponte? Cadê? Fale para a sociedade, olha, daqui 3 meses, daqui 6 meses, 1 ano, 12 meses, 3 meses, nós vamos chegar ali. Jovino, aponte os caminhos. Eu me lembro daquela eleição que você quase ganhou do Eloy, 2000, né? E você disse, numa entrevista até muito sincera lá no Radar de Notícias, você disse o seguinte: olha, se eu tivesse vencido, eu iria mexer no funcionalismo público. Você dizia que o funcionalismo de Guarulhos precisava ser sacudido, que estaria muito na parte administrativa, não na operacional. Exatamente. Continua com a sua opinião? Continuo com a mesma opinião. Nós precisamos realmente dar uma mexida profunda. Tem uma questão fundamental, que muitos colocaram na minha conta como perdedor, que eu falei do custo Guarulhos. Você sabe, naquela época nós chegamos a 85%, tudo que você arrecadava nesse município, capturado pelo custo da administração pública, da máquina. Você entendeu? Quer dizer, a condição de investimento era extremamente baixa, certo? Agora, se você tem isso, você precisa melhorar, você precisa reciclar. Hoje tem setores da prefeitura que eu penso que os funcionários não precisariam, né, ir lá, gastar o papelzinho, o papel higiênico, o cafezinho, poderia trabalhar de casa 3 vezes por semana, ficar em casa, vai 2 lá, você está no departamento, porque é isso que nós temos hoje. Você está entendendo? Lá? E você precisa realmente encher a cidade com funcionários motivados, com, você está entendendo, com interesse realmente de ter uma interação. É horizontal, Pedro. Eu quero dizer assim, nós precisamos mexer nisso, porque hoje, você está entendendo? Você não administra mais no vertical, né? Não é de lá para cá, é horizontal. Então você precisa dos colaboradores motivados, você está entendendo? Interagindo com a sociedade o tempo todo, transparência absoluta em tudo, portas abertas, você está entendendo? É possível você fazer uma mexida extraordinária e eu tenho certeza que teremos um novo mundo, digamos assim, de resultados para a nossa cidade. Qual a sua visão sobre a Câmara Municipal? A Câmara, ela continua absolutamente, né, todo o respeito, meus queridíssimos vereadores, eu sei que eles
não gostam mesmo de mim, né? Eles têm pavor. Mas né? todos? Todos, absolutamente todos. Os políticos da cidade me odeiam. Eles não estão cumprindo divinamente com as suas responsabilidades. Falta muito, né? Respeitosamente falando. Falta muito. Imagina, pelo amor de Deus, parem com isso, pô. Entendeu? Quer dizer, depois de 16 anos de petista, onde eles capturaram as ONGs e aumentaram o número de ONGs na cidade, se for levantar isso daí, é muito podridão. O que foi desviado de recursos públicos para as ONGs, que os nossos, né, os camaradas construíram ao longo do tempo aqui, capturaram as sociedades de amigos de bairro, times de futebol, né, virou uma coisa única, você está entendendo? Tá? E aí os vereadores, você está entendendo, hoje, cadê o orçamento, tá? Digamos, social, tá? Onde você poderia realmente abrir para a sociedade de fato, discutir, você está entendendo, aonde está gastando cada centavo. Desculpa. Dá uma licença, vem um pouquinho mais para cá. Desculpa. Mas você acha que o Legislativo hoje tem muita influência do Executivo, Jovino? Tem, claro que tem. Isso prejudica essa... Lógico, o Executivo, ele se deixou imediatamente capturar a partir da presidência da Câmara. O homem que financiava no governo anterior, o tal do Mala, você está entendendo? Foi o homem que financiou a atual presidência da Câmara. Foi o homem que deu as condições para que ele construísse a maioria de voto para sentar na cadeira de presidente da Câmara. Você está entendendo? Explica para alguns eleitores que eles não entendem. Ali, né, cada um vota por si, cada vereador seu voto. O cara que está ouvindo lá por trás, ele não entende muito bem isso. Quem sabe lá no céu isso funciona. Você está entendendo? Bom, mas infelizmente é uma história, né, extremamente complicada. Então você começa realmente numa captura a partir da presidência da Câmara, onde o prefeito se deixou capturar, não é? Onde usaram os mesmos métodos que sempre, né, foi igual aqui, você está entendendo? Para se construir uma maioria. A partir daí você começa a entregar, né, pedaços do governo, você está entendendo? Pedaços do governo, e se comprometer cada vez mais com os contratos, os tais dos contratos que permeiam realmente as relações. Eu estou recebendo aqui uma informação de boa fonte que alguns funcionários públicos de Guarulhos vão ser processados pelo PSOL. O PSOL vai mover ações contra funcionários públicos que tripudiaram sobre a morte da vereadora carioca Marielle. E tem Marielle muitos, Franco. hein? Marielle Franco, tem muitos. Então, olha, não vou tirar a razão do pessoal não, né? Que o pessoal, as pessoas precisam entender o seguinte: mataram um ser humano, mataram um político. Poderia ser de extrema direita, de extrema esquerda, jamais podemos concordar com isso. Né? O dado pode ser o Bolsonaro, o João Willis, não me interessa. Conclusões que a polícia nós não podemos jamais aceitar um assassinato de uma pessoa, de um cidadão, de um político. Olha, está lembrando que a Colômbia dos anos 80? Né? Para quem não sabe o que foi o terror em Medellín, vocês deveriam ler um pouquinho mais de história, viu? O Rio de Janeiro está lembrando a Colômbia dos anos 80. O YouTube ajuda também. E as pessoas formadoras de opinião com cargo público deveriam ter o pudor, a dignidade e a vergonha de emitir uma opinião, né? Ou o prefeito Ou com a educação. Poderia utilizar a caneta, essas pessoas fossem para casa. Pedro, chegou uma informação aqui, uma colisão entre uma carreta e um caminhão aqui na Dutra, quilômetro 206, pista expressa. 3 quilômetros de lentidão agora. Quem estiver passando aqui na região, um pouquinho de paciência. A Dutra virou uma avenida federal agora. Uma avenida. Sem ajuda do governo federal. Jovino, sua visão do quadro nacional? O quadro nacional, eu considero que nós teremos uma eleição extremamente polarizada em dois extremos. O PT vai levar até as últimas, deverá apostar na figura, nessa simbologia lulista até o
os momentos finais. Não é? E aí, eu pessoalmente, como cidadão brasileiro, peço muito a Deus, desculpe usar Deus aqui, para que realmente o Lula tenha a grandeza de compreender que chega, né? Chega, ele deveria ter a grandeza de se recolher nesse momento. A gente sabe que a justiça, ela realmente ganhou uma proporção extraordinariamente muito forte neste país, e saíram da condição meramente de justiceiro e estão agora tentando ditar a política brasileira, né, orientar os políticos brasileiros. Eu estou pedindo muito que a sociedade mire numa candidatura de centro, né, de um homem com muito equilíbrio, que venha e conquiste a maioria do povo brasileiro. Eu estou torcendo muito, não pela prisão do Lula, porque eu penso que o Lula já está preso, né, há muito tempo, já está preso. É refém da situação. É refém da sua consciência, você compreendeu? É refém da sua consciência. Eu penso que não deveriam nem prender o Lula mais, né? Mas sim, ele respeitar a lei, ele perdeu os direitos políticos, disputar a eleição, isso é a grande verdade, a não ser que venha aí uma notícia bombástica de que a Carmen Lúcia resolva realmente pautar novamente aquela decisão, porque eles tomaram há 2 anos atrás, quer dizer, é um absurdo, né? É evidente que alguns colegas seus, inclusive jornalistas, eles estão apostando que não teríamos nem eleição esse ano. Tá? Você escuta isso por aí hoje. Tá? Por tudo que está acontecendo, que a partir dessa intervenção do Rio de Janeiro, nós teríamos essa ousadia maior. Tá? Mas, enfim, se o Lula se recolher, não disputar as eleições, nós teremos uma aposta muito forte, penso eu, do PT, numa candidatura realmente, possivelmente é o que se fala demais aí nos bastidores, do Ciro Gomes. O Ciro teria realmente ele ganharia realmente muita força, teria realmente e o Haddad? Uma dimensão muito forte. O Haddad é figurante nesse processo. Não tem projeção nacional? Não tem. O Haddad, eu penso que seria que é o sonho dos petistas, construir pelo menos acima de 50 deputados federais. Eles precisam disso, você está entendendo? Então, naturalmente, uma candidatura, qualquer que seja a candidatura, ela vai ajudar no voto de legenda, ela vai, né, somar e muito, você está entendendo? Então, o Haddad, com a cara de tucano, como alguns dizem, você está entendendo? Ele seria uma candidatura muito leve, realmente, com toda certeza. Mas não a ponto, realmente, de vencer hoje uma eleição nacional. Ele vai ajudar, realmente, a construir essa bancada tão importante para a sobrevivência do petismo. Eu penso que é importante que o Brasil continue com os petistas no Congresso Nacional. É importante esse contraponto, muito importante. Então, eu pessoalmente, eu penso que com a ausência do Lula, o Bolsonaro, ele vai minguar, né? Tenho essa expectativa. Perde o contraponto? Perde. Um precisa do outro. Eles precisam um do outro para se alimentarem, entendeu? Para continuarem falando as bobagens que sempre falaram aí, tá certo? E o Alckmin? O Alckmin, se o Alckmin ele sair da condição do tucano, aquele tucano tradicional, e pensar o Brasil com grandeza, um país desigual, né? Desigual, ele precisa formular para o norte do Brasil, para os 6 estados do norte. Ele precisa formular para o Nordeste, são 9 estados do Brasil. Esse país é muito desigual. É muito, muito desigual. O Geraldo não tem um discurso
de alcance nacional. Provavelmente tentaram buscar um vice. Então, ele entre o Norte e o Nordeste. Precisa buscar um homem, uma mulher que, entendeu? Que aumente essa grandeza. O Alckmin precisa vir para a sociedade com humildade, não com um programa de cima para baixo dos tucanos, como sei lá, a carta dos tucanos, o programa dos tucanos, mas negociar isso com todas as regiões do Brasil. A região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, sul, você está entendendo? Quer dizer, um homem ele teria tudo realmente para encarnar, entre aspas, esse personagem maior hoje e construir uma maioria. Hoje, do jeito, do tamanho que ele está se apresentando, é muito então, pouco. Você vê o Ciro Gomes aqui na esquerda, sim. Bolsonaro e Alckmin aqui na direita, é isso? Não, o Bolsonaro não é direita, o Bolsonaro é um ultra... Mais à direita. Não, ele é extremista, né? É extrema direita, você está vendo? E o Alckmin centro-direita? O Alckmin é um homem que, inclusive, né, tem até apelido de santo, de chuchu e etc, etc. É difícil você... Eu penso que é uma mistura de liberal, tá? Com a social-democracia, o Alckmin. Você está entendendo? Mas a direita hoje está representada nesse partido novo, né? Se é que esses caras estão falando verdade, você está entendendo? Porque ali você tem uma candidatura de direita. Você lê o programa deles, as ideias que eles estão jorrando pelo Brasil afora, aí você tem um candidato de direita mesmo, tá? Agora, nós somos um homem de centro, tá entendendo? Que dialogue, tá? Com a esquerda, com o social e com o liberalismo, com a sua... Você está entendendo? Nós precisamos desse homem. Nós precisamos de um homem que ele conquiste mentes e corações do povo brasileiro. O Geraldo longe disso, mas é o que mais se aproxima, na minha opinião. Você está entendendo? E, graças a Deus que nós vamos nos livrar do Geraldo ali, de São Paulo. Então, que ele sirva ao Brasil. Um pouquinho pra cá. Desculpa. Já viram? Duas perguntas, Noma. E a Marina Silva foi terceira colocada na última, deve ter alguma expressão nessa. Nem lembrei dela. E fala-se muito do senador Álvaro Dias do Podemos. Diz que ele tem um potencial de crescimento nessa eleição. A Marina é uma decepção. Fora do que ela passou pelos verdes. Ela foi do Partido Verde. Ela foi do partido. Ela disputou a eleição de 2010 pelos verdes. Teve mais de 20 milhões de votos. Nem lembrava. Nós construímos ali uma terceira via. Você lembra que o Lula... Eu lembro que ela era do PT, não do PT. Não, ela foi do PT 200 anos, a menina da floresta, certo? Ela, na verdade, a Marina, ela veio numa candidatura como terceira via, porque o PT trabalhou para anular o Ciro naquela época, que vergonhosamente se entregou, se deixou capturar. O Garotinho, que se deixou capturar, porque vocês se lembram, em 2006, o Garotinho teve 20 milhões de votos. O Ciro, se não fosse as bobagens, o Ciro é um cara engraçado, é um palhaço, olha, que me perdoe esse palhaço usar, é um desastrado, um cara, entendeu? Mentiroso ao extremo também, mas enfim, ele é aquele da ilusão, é o encantador você está entendendo? De demônios, de etc. Ele tem o carisma dele. Certo? Então, aquela eleição, o PT fez tudo para definir no primeiro turno. Tá certo? Fez tudo. Aí nós resolvemos construir um projeto para dar você entendeu? Para dar uma porrada e termos um debate no segundo turno. E aí a Marina, que estava muito brava com o Lula e com os petistas, por quê? Com a destruição dos cabeças do PT, o Dirceu, que seria o próximo, o Geraldo, o Genuíno, que seria o Palocci. Você está entendendo? A Marina, ela se preparou para ser a mulher do lulismo, a sucessora, você está entendendo? Aí ela se perdeu em algumas coisas a nível do ministério, se deixou encantar pelo mundo, porque passaram a dar prêmios para ela no mundo inteiro, que ela é a maior ambientalista da Terra, de Marte, Júpiter e tudo que vocês podem... Ela se encantou com isso.
Deslumbrou. Aí o Lula, pô, o agronegócio veio fuzilando, se lembra disso? Os caras são muito fortes, mas muito fortes, poderosíssimos. Chegaram a encostar o Lula, aí os banqueiros, você está entendendo? Você sabe o que o Lula governou com quem? Quem eram os amiguinhos do Lula o tempo todo na mesa? Não é? O homem do Pato, né? Do Pato ali da Paulista, Fiesp, né? Que estava sempre ali, fazendo discurso para fora também, mas ali junto. O setor, o agronegócio no país e os banqueiros. Não é? Porra, quem tirava o Lula daquilo ali? Sabe? Eles foram para cima, a Marina não. Aí tanto é que ela saiu do governo do Lula e ficou à procura de um partido. Aí nós fomos, né, com o nosso jeitinho de verde e tal, uma coisa que conseguimos capturar a Marina. E construímos o projeto da terceira via, e deu certo isso. Tanto é que levamos as eleições para um debate em segundo turno, que era importante para a sociedade. Certo? A partir daí, a Marina, terminaram as eleições, ela queria o Partido Verde para ela. A mulher da floresta resolveu que ela, não, eu quero o partido para mim. Eu tive 20 milhões de votos, vocês não são nada. Como se nós não tivéssemos construído. Você está entendendo? Então, a Marina, infelizmente, ela, se você fizer uma análise hoje do que é a rede no Brasil, você vai ficar muito triste. Eles se autodestruíram, porque não dá para construir partido assim, mentindo tanto, cara. É tudo igual, Pedro. É tudo igual. É igual essas histórias aí, desses movimentos aí, avante, mas não sei o quê. É a burguesia. É a burguesia deste país, né, com muito dinheiro, que resolveram que é preciso colocarmos 50 deputados lá em cima. Aí vieram com a história do Luciano Huck e não sei o quê. É tudo financiado por poderosos, vocês sabem disso, cara. Você entendeu? Então a Marina está num dilema terrível. Se eu fosse a Marina, eu humildemente procuraria uma carona nessa história. Uma carona, como vice, boa, humildemente, entendeu? Para retomar a trajetória dela. O Álvaro Dias, ele tem um potencial de crescimento realmente. Passou pelo Partido Verde também, você está entendendo? Mas infelizmente o desequilíbrio dele não permitiu que ele continuasse nos Verdes, saiu dos Verdes e foi lá para o Podemos. Tá? Uma cópia da Espanha, como se... Antigo PDM, né? Mas tem um potencial interessante, Pedro, colega, de crescimento, é um homem que tem uma trajetória realmente muito, muito interessante, você entendeu? Agora, ele precisa ter palanques nos estados, ele precisa ter muitos palanques nos estados, precisa melhorar muito. Eu acho que vocês, se vocês medirem, quando ele estava nos Verdes, ele aparecia praticamente todos os dias, ele aparecia na mídia. Hoje no Podemos, é motivo de chacota, de folclore, virou uma coisa caricata. Ele era referência mesmo, ele parece que sumiu do noticiário. Porque é essa coisa, ideologicamente defina o Álvaro Dias. O partido tem o seu peso, né? Tem muito peso. E a rede não enfraqueceu muito? Muito, é isso que eu lhe disse. Você analisa a rede a nível Brasil, é uma decepção geral. Começa daqui desse menino. Esse menino que é o vice aqui de Guarulhos, diz que eu serei o candidato ao governo do estado, e aí, você entendeu? Quer dizer, ninguém mais falou isso. Ninguém, acabou. Parece boa essa candidatura aí. Pode ser assim, cara, e vai fazer festa com dinheiro, viajar, né, comprar. Não pode ser assim. Então a rede, a nível Brasil, eu tenho viajado muito, sabe, Pedro? E, por conta de ajudarmos o Partido Verde, está entendendo, a disputar essas eleições. E aí, o que nós temos recebido da rede, né, pessoas que foram do partido, depois partiram para a rede, agora estão retornando, porque estão muito decepcionados com a Marina e o comando, que é um comando realmente muito pesado. Desculpe.
No final do programa, vai, com 3 minutos, se você fosse dar alguns conselhos para o prefeito Guti, você que já foi prefeito, quais seriam? Olha, o Guti, meu queridíssimo prefeito, saia da condição de vítima, vá trabalhar direitinho, uma cadeira poderosíssima, pense só nesse mandato. Pense só nesse mandato, não fique pensando no próximo, sabe? Pô, Guti, você pediu para um colega seu aí, secretário, chamar o PV para que nós aceitássemos até 4 vereadores do PT para sua base de governo, você está entendendo? Para que você precisa de mais base de governo, Guti? 4 do PT? Até 4 do PT. Tá? Para que nós acomodar. Nós passamos 16 anos, Guti, fora do governo, sofrendo. Pô, meu Deus, você não sabe o que. Pelo amor de Deus, você passou por lá. Não faça isso. Pense só nesse mandato agora. Sabe? Aí você trabalhando direitinho, trabalhe, tenha juízo, tenha responsabilidade. Essa cidade, tire essa cidade historicamente da condição de quintalzão aí, você está entendendo? Não é? Trabalhe, por favor, trabalhe, que eu tenho certeza que até Deus vai lhe ajudar. Só complementando uma pergunta que mandaram, o que você não faria se você fosse o governo Guti? Você falou que daria uns conselhos para ele. O que você não faria hoje? O que eu não faria ficar aí, você está entendendo, posando de... Como é que chama esses personagens que ficam o tempo todo tirando selfie? Narcisismo? Poser. Narcisismo. Eu estaria trabalhando, você está entendendo? Você tem que trabalhar. Depois as pessoas reconhecem, deixa as pessoas falarem. Agora fica aí tirando foto, gravando, você está entendendo? Como se estivesse... Com todo respeito, eu não faria isso. Eu iria trabalhar, melhoraria a minha equipe, porque a equipe precisa de experiência, viu, Guti? Precisa lá coloca uns cabeças brancas lá. Se você convidar o PV, pode ter certeza, nós vamos ajudar. Nós poderíamos até lhe ajudar. Você aceitaria um convite para conversar com o prefeito Guti? Claro, em todos os sentidos. Todos que me conhecem nessa cidade, o Eloy me convidou para conversar, tá? O Almeida me convidou também, me ofereceram coisas maravilhosas, você está entendendo? Quer dizer, lógico que sim, conversar não paga nada. Você conversou com o Zeituni ultimamente? Não, o Zeituni é engraçadinho, né? Eu nem sei onde anda o Zeituni. Me falaram que ele ocupou a Praça Getúlio Vargas, né? Não, saiu. Né? Eu sei que ele já saiu, né? Ocupou lá, quer dizer... Mas eu não sei onde ele anda. Se eu encontrasse o Zeituni, ele ia lhe dar uns bons conselhos, pode ter certeza. Tá certo. Obrigado. Alguma pergunta final, Rodrigo? Não, para finalizar, tá bom, Giovino. Tá bom. Ótima entrevista, obrigado pela participação. Eu que quero agradecer mais uma vez, viu? Que Deus continue iluminando os seus caminhos, né? Você sabe que eu sou um admirador profundo do radar, né? Obrigado. De todos vocês. Muito obrigado mesmo. Até uma próxima oportunidade. Ponto final na edição de hoje. Tenham todos uma boa tarde e até amanhã de manhã, se Deus quiser, a partir das 7 horas. Até lá.